Salmos 69, versículo 1 ao 18. O título aí, colocado na tradução, o lamento do Messias. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti. E o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu. As injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei. Em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas, pois pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traga voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Amém. Vamos lá no final, irmãos, versículo 29 até o 32. Vamos lá, versículo 29 até o 32 juntos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Que o vosso coração reviva. Irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos aqui, ó. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Este é um salmo diferente. O título aí, ó, que eu fiz questão de falar, o lamento do Messias. Na teologia nós chamamos esse salmo de salmo messiânico. Por quê? É um salmo que reflete a essência de Jesus. Mas eu saltei os versículos sobre Jesus, porque eu quero falar para nós hoje. A partir do versículo 19, vai fazer referências a Jesus, o seu sofrimento, a sua tribulação. Mas essa parte que eu li é para nós hoje. Tem a parte messiânica, que se cumpriu 100% em Jesus, mas tem a parte que é para mim e para você, que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Promessas de socorro na hora da angústia para nós hoje. Olha como ele começa o salmo:
Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Quem aqui já morreu afogado? Ninguém morreu afogado? Quem aqui já afogou? Agora melhorou, né? Bastante, né? Todo mundo já bebeu água. Ó, todo mineiro que vai na praia dá uma afogadinha. Não tem jeito. Quem aqui já foi na praia? Todo mundo aí já bebeu água do mar. Não tem jeito. Gente, eu nadava demais. Meu irmão tá ali que não vai me deixar eu mentir sozinho, né? Eu nadava demais, né? Aprendi a nadar afogando. Meu primo, grande amigo do coração, falou assim: tem uma aranha caranguejeira atrás de você, Ronaldo, pula na água. Eu pulei na água e esqueci que a água era funda. Aí tive que aprender a nadar. Aprendi a nadar, né? E aí eu nadava muito, fui na praia. Eu e a minha amada esposa. A gente foi no congresso de jovens lá em Vila Velha, né? Aí o congresso da mocidade acabou meio-dia, a gente ia viajar à noite, e aí vamos na praia, Praia da Costa. Quem conhece a Praia da Costa aqui, conhece? Você entrou, afundou, né? E aí eu, pitbull, e para sair, haja graça, né? Como é que sai? E era tardinha, o vento vai puxando para dentro do mar, as ondas aumentando, o desespero, e eu esqueci de tirar a carteira com documentos do bolso, e ela ficou lá no mar, e aí aquele desespero, mas eu acho que eu não morri não, estou aqui hoje, né? Aí depois a gente estava no ponto, eu disse: não tem carteira, meus documentos, meu dinheiro, foi tudo no mar. Aí chegou um rapaz, olhou para mim e falou assim: por acaso você perdeu uma carteira? Eu disse: perdi, eu achei ela nas ondas. Aí me devolveu, né? Gente, era essa a situação do salmista. Salva-me, ó Deus, porque as águas estão me dominando, me afogando, estou submergindo, eu não dou conta. Eu acho que é uma das situações, experiências mais terríveis na vida é quando a gente está afogando, bebendo água, não tem respiração, água entrando pela boca, pelo nariz. Era essa a situação, a expressão do salmista, né? Estou afundando nas águas, um lamaçal, meus pés estão atolados, eu não dou mais conta, eu não dou mais conta. E aí ele escreve esse salmo contando a experiência de salvação, de livramento, de socorro de Deus para ele. Irmãos, o nosso Deus é um Deus especialista em socorrer pessoas nas adversidades da vida. Não sei qual a sua situação hoje, que você está afogando, mas existe um Deus bem presente que nos socorre nas horas das tribulações. Então, a grande pergunta que eu quero que você entenda e responda nessa noite é: qual área você precisa do socorro de Deus na sua vida? Ok? Pode ser que alguns de nós tenha mais de uma área, mas o nosso Deus é um Deus que socorre. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a lembrar. Eu não vou falar todos que eu lembrei, mas eu lembrei de muitos que foram socorridos por Deus na tribulação. Muita gente. Deus socorreu Sara, Abraão, seu amado esposo, pai da fé, mentiu. Ela não é minha esposa. Aí Faraó: não é sua não? Está dando mole? Pega ela e leva para o quarto dele. Aí Deus, numa época que havia uma grande idolatria, ainda não existia o povo de Deus, o povo da fé, Deus se manifesta a Faraó. Assim: essa mulher não é sua. E Faraó entrega rapidinho, devolve, ainda dá um sermão em Abraão: por que você mentiu? Deus socorreu Sara lá no palácio de Faraó, numa época que ninguém acreditava em Deus. Deus socorre Davi inúmeras vezes. A mais conhecida, contra o gigante Golias. Davi era um adolescente. O gigante Golias era guerreiro, experiente, desde a mocidade, enorme, todo mundo corria. Ele falava, os soldados corriam. Mas Davi vai lá com a força de Deus e derruba o gigante. E ele fala assim: todo mundo vai saber hoje que existe Deus em Israel. Dito e feito.
Deus socorre Moisés. Deus tirou Moisés, o povo do Egito, 600 mil homens, fora mulheres, crianças, de repente eles estão encurralados no Mar Vermelho. Faraó e os soldados do exército egípcio começam a se vangloriar. Moisés está encurralado. Moisés clama e Deus fala: marche, diga ao povo que marche. Mas Moisés, para onde eu vou marchar? Atrás, Faraó e seu exército. Na frente, o Mar Vermelho. Marche, ande, avança. E Moisés deu o primeiro passo. E as pessoas o seguiram. E o mar se abriu. Deus socorreu Agar, uma história que eu acho muito bonita, no deserto. Ela senta e pede a Deus a morte. Coloca o filho à distância, animais selvagens ao redor. Diz a Bíblia que ela ficou olhando o filho dela ser morto. Mas o que é mais interessante, enquanto ela chorava, o menino fez uma oração. Gente, uma das maiores heresias que o diabo colocou na história da igreja é falar que criança não tem fé. Diz que o menino fez uma oração, Deus ouviu a voz do menino e socorreu os dois. Tornou-se uma grande nação. Todo aquele povo do Oriente Médio é descendente de Agar, com exceção de Israel. Deus socorreu Benaia. Esse aqui eu tenho um livro fantástico, maravilhoso. Quem gosta de emoções, ele daria um grande filme de Hollywood, né? Benaia era um jovem desconhecido. Aí um dia ele entra numa caverna, uma época de neve, e um leão faminto dentro da caverna. Ele pega um pedaço de pau e, ao invés dele fugir, ele parte para cima do leão faminto. A partir daquele dia, todo mundo sabia quem era Benaia. E Davi o colocou como capitão da guarda, e Salomão o colocou como comandante de todo o exército de Israel. É muito interessante, irmãos. Maria vai dizer: Deus me deu força naquele dia. O normal era fugir e sair correndo. Ele pega um cajado, depois virou cajado, é um pedaço de madeira e parte para cima do leão. E Davi o fez capitão da guarda. E Salomão o fez comandante de todo o exército. Irmãos, Deus socorreu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Deus socorreu Daniel, 80 anos de idade, na cova dos leões. Deus socorreu vários reis que o buscaram, clamaram, oraram, no meio de situações difíceis da guerra, e Deus socorreu a cada um deles. Deus socorreu José, e aqui eu vou encerrar, dava para ficar a noite inteira falando só sobre isso, porque é maravilhoso o socorro de Deus. José, esquecido, abandonado, injustiçado, na cadeia. Diz a Bíblia, Deus se lembrou de José e tirou ele da cadeia e colocou ele como governador do Egito, a maior potência da época. Gente, o socorro de Deus é maravilhoso. Eu queria que você guardasse aí pelo menos 3 lições sobre o socorro de Deus que tem aqui no texto para nós, né? Os salmos são uma coletânea de vários escritos de várias pessoas. Não é um livro sequencial único como nós temos os evangelhos, as cartas, não. Várias pessoas em vários momentos escreveram salmos, né? Eu já escrevi 2 salmos na minha vida, mas graças a Deus não foi para a Bíblia, né? Porque certamente tem muito erro, né? No momento de angústia eu escrevi um salmo e depois em um outro momento eu escrevi um outro salmo também, né? Está perdido no meio dos meus alfarrábios lá. Era o extravasamento da alma das pessoas, que um dia Deus mandou coletar e colocar como parte do cânon bíblico. Várias pessoas em várias épocas da história escreveram e Deus colocou. Davi escreveu metade dos salmos. A gente lembra de Davi, o grande rei de Israel, mas Davi passou muita perseguição, muita injustiça, muito sofrimento.
muita situação difícil, né? Aqui esse salmo era um momento de perseguição, injustiça, sem motivo. Davi chega a falar que ele reconhece que ele é pecador, mas nesse momento não era motivo de pecado. Ele não tinha desobedecido a Deus, nem infringido a lei, não era coisa de pecado ou culpa. Pelo contrário, a sua fidelidade a Deus o levou a essa situação difícil. Mas aí então é interessante, irmãos, ao invés de Davi desanimar, Davi se apegou a Deus. O sofrimento, a perseguição, a injustiça fez Davi caminhar para mais perto de Deus, mais próximo de Deus. E Davi se aproximou de Deus, se entregou a Deus, buscou a Deus. O sofrimento, as perseguições o tornaram mais forte, mais consagrado, porque ele buscou a Deus. Amém? 3 lições que nós vamos ver aí, rapidinho. Versículo 1 até o versículo 3. Deus salva e preserva a vida. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Deus salva e preserva a vida. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente se me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Deus salva, Deus preserva a vida. Irmãos, ninguém precisa desistir de viver. Nós temos um Deus que salva, que preserva a vida. As palavras de Davi transparecem, dá uma ideia de um grande desespero. Estou afogando no meio dos problemas e das tribulações e perseguições e injustiça. Mas o que é o mais interessante aqui, irmãos, quando ele fala aqui, olha, salva-me, ó Deus. Davi busca o socorro de Deus. Ele sabe a quem buscar. Ele busca o livramento divino, ao invés de confiar no seu braço, na sua força ou em homens. Davi era guerreiro. Davi tinha ali os 30 valentes, né? Que, se você tiver curiosidade de contar, são 36, né? Tem uns mistérios na Bíblia, né? Os 30 valentes de Davi. Um dia eu resolvi contar, são 36. Benaia era um deles, mas não chegou ao líder, né? Os 30 valentes de Davi eram homens guerreiros, fantásticos, né? Um deles parou um dia no campo, estava todo mundo fugindo. Eu disse, eu não vou fugir mais não. Diz que ele parou no campo, no meio da guerra, matou 800 homens. E a espada ficou grudada na mão dele e não soltou mais. O outro, Benaia, entrou, um leão faminto, na cova com um pedaço de pau, matou o leão. O outro matou 300 com uma lança. Sabe aquela lança, aquele ferro grandão assim? Com uma lança ele matou 300. Eles eram poderosos, né? Davi poderia confiar neles. Davi, quer que a gente mata Saul? Não precisa 2, basta um toque e a gente mata Saul. Davi, não. Eu não vou tocar no ungido de Deus. Deus é que vai me julgar. Saul perseguiu Davi durante anos e anos e anos e anos e anos. Os valentes ficavam com a mão coçando, querendo matar. Mas Davi busca a Deus, ao invés de confiar em homens, nas propostas humanas, na força humana, no braço humano. Davi tinha força, tinha homens, tinha exército, tinha capacidade. Quando Davi sobe ao trono, aí ele mandou contar o exército dele, tinha 1.500.000 homens. Quanto que é o exército brasileiro? Alguém sabe qual é o efetivo do exército? Não, né? Tinha 1.500.000 homens, o exército de Davi. De Minas Gerais, qual que é o efetivo da polícia? Atualmente? Um número, só para me ter uma comparação. 40 mil. Quanto? 40 mil. 35 a 40 mil. Minas Gerais tem 35 a 40 mil
militares, ok? Aproximadamente. Davi, ao seu comando, tinha 1.500.000 soldados. Ele tinha onde recorrer, humanamente falando, mas ele não quis recorrer aos homens. Salva-me, ó Deus. Davi sabe, ele entende, Deus é grande, tem força, tem poder e socorre nas tribulações. Lembra de Lamentações 3:22? As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Davi sabia a quem recorrer. Mas eu queria que você guardasse isso. Deus salva, Deus preserva. Deus é o doador, preservador, cuidador, mantenedor da nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Muitas vezes nós confiamos em pessoas e nos frustramos. Confiar em Deus não gera frustração. Essa semana eu estava lendo os evangelhos. Eu gosto de tentar ler os evangelhos, numa sentada assim. Não consegui, mas é um desafio que eu tenho, Mas eu fico maravilhado. A quantidade de pessoas que procuraram Jesus, cada um com um problema mais diferente. E Jesus atendeu a todos. Nenhum voltou para casa de mão abanando. Todos que procuraram Jesus, todos foram socorridos. Alguns eram situações difíceis. Olha, por exemplo, o cego de Jericó diz que ele era cego de nascença. Agora eu falo assim, Senhor, tem cura de três cegos lá, nos evangelhos, E eles falam que ele era de nascença. Jesus vai lá e cura. Tem o coxo de nascença. Aí Jesus vai assim, você quer ser curado? Assim, Senhor, é lógico que eu quero, mas antes de eu chegar lá no poço, o pessoal já correu, já desceu, e eu nunca consigo chegar, e só um é curado. Eu falei assim, então, levanta e anda. Simples assim. Levanta e anda. E o moço se firmou nos seus pés. Ele cura ali, irmãos, um dos que eu acho mais fantásticos ali, quando o centurião, que não era do povo de Deus, do exército romano, capitão de 100 soldados, aí manda até Jesus, para Jesus curar o servo dele. E aí Jesus está a caminho, ele manda os soldados, olha, não quero que ele entre na minha casa, porque eu não sou digno, mas eu sou homem sujeito a ordens, e eu mando aqui, vai, e ele vai, eu mando ali, vai, e ele vai. Então basta Jesus dar uma ordem lá, e o meu servo vai ser curado aqui. Gente, onde esse homem aprendeu isso? Imagina, que desafio. Basta Jesus falar lá onde ele está, ele não precisa atravessar a cidade, vir aqui na minha casa, eu sou indigno dele entrar na minha casa, mas com uma palavra dele lá, o meu servo é curado aqui. Jesus fala assim, nunca vi uma fé igual essa em Israel. Os pagãos deram exemplo de fé incríveis, E Jesus, seja feita conforme a sua fé. E o servo foi curado, Além disso, as ressurreições, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, já estava morto, sepultado, 4 dias. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo aqui? Qual área da sua vida você precisa do socorro hoje? Será que é mais difícil que algum desses socorros que Jesus promoveu? Qual área da sua vida você precisa de um socorro hoje? Olha o Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Fala assim, olha. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Qual área da sua vida você precisa de um socorro hoje? Nós precisamos aprender a falar como Davi: salva-me, ó Deus. Davi tinha recursos, tinha homens, tinha força, tinha capacidade. Ele abriu mão de todos os recursos humanos para buscar Deus, confiar em Deus, entregar em Deus. E Deus livrou. Vamos dar mais um passo aqui? Vai lá no versículo 5 até o versículo 7, Salmo 69. Salmo 69, versículo 5 até o versículo 7. Irmãos, nós dependemos de Deus para salvação, preservação e também para o nosso próprio testemunho. Versículo 5 até o 7. Eu vou ler o 5, vocês me ajudam lendo o 6 aí. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Podem ler. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Irmãos, Deus preserva o testemunho de Cristo em nossa vida. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. O nosso testemunho de cristão pode atrair ou repelir as pessoas da igreja. Entende? As nossas ações, reações, palavras, pensamentos, atitudes podem atrair ou repelir as pessoas da igreja. Isso é muito sério. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus para preservar o nome de Cristo na nossa vida. Olha como Davi coloca: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Irmãos, a nossa geração está passando um desafio muito grande, né? O nome de Deus tem sido desprezado, blasfemado por causa dos cristãos. O cristianismo está sem Cristo nos nossos dias. Deus tem preservado os seus servos, tem preservado a igreja. Mas olha, essa semana eu compartilhei um livro com o presbítero Ismael, que valeria a gente estudar ele em toda a igreja, né? Com vergonha do Evangelho, né? O tanto de testemunhos indevidos que nós temos visto, né? O mundanismo entrando na igreja. Não sejam envergonhados por minha causa os que te buscam, os que esperam em ti. Irmão, já pensou quantas e quantas pessoas, por causa do nosso testemunho, o testemunho dos cristãos, que eu estou querendo dizer, por causa do testemunho dos cristãos, muita gente vem para a igreja. Mas já pensou a quantidade de pessoas que saem da igreja por causa do testemunho dos cristãos? Na pandemia eu tive contato com muitos desigrejados, muitos, né? O presbítero Lino lá do Alto Veracruz, ele fazia uma triagem nas pessoas que estavam assistindo o nosso canal do Facebook, né? Nas quarta-feiras davam 300 visualizações, no domingo dava 500. Teve um dia que chegou a 1000, 2 dias chegou a 1000, e teve um dia que chegou a 2000 visualizações. Então ele olhava nome a nome. Aí você, ó, esses são da igreja, esses aqui são crentes amigos da nossa igreja, e ele disse, esses eu não conheço, pastor. Aí eu mandava mensagem para esses que nós não sabíamos quem era. Olha, que bom, você está acompanhando a gente, que legal, agradecemos aí a audiência, né? Fique conosco, né? E aí tal, a gente mandava, trocava um papo assim, qual igreja você é? Eu disse, pastor, eu já fui da igreja tal. Irmãos, olha, eu não sei dizer a estatística exata, mas a grande maioria dos desigrejados saíram da igreja por culpa dos pastores. Misericórdia, irmãos. Eu não vou falar que foram todos que eu conversei, eu não lembro, a gente não anotava isso, era muita correria.
A maioria dos desigrejados saíram da igreja não é por causa de Cristo, não é porque eles perderam a fé, não é porque viraram ateu, não é porque não é problema de dinheiro, não era nada disso. Por causa de mau testemunho, mau exemplo, má atitude da liderança. Misericórdia, irmãos, misericórdia, né? Não poucas vezes eu tenho orado esse salmo como Davi: Deus, tem misericórdia, que ninguém seja envergonhado, aqueles que te buscam, não deixe eu atrapalhar o evangelho, né? Não deixe eu atrapalhar a igreja, né? De vez em quando Deus fala assim: se você não atrapalhar, já está muito bom, né? Mas é um desafio, irmãos. Davi está preocupado não apenas com ele, consigo, mas também com aqueles do povo de Deus que seriam afetados pelo seu exemplo e testemunho. Irmãos, Davi era líder da nação de Israel, comandava todo o povo de Deus. Deus o exaltou sobremaneira, e aí tinha esse peso, essa responsabilidade, esse desafio. A vida do líder fica em evidência. Um dia eu vi um pastor falando uma frase que nunca mais saiu da minha mente. Eu não lembro quem falou, mas eu lembro da frase, né? Eu imagino que deva ser o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Assim, o pecado na vida do líder é sempre mais terrível, mais abrangente, mais prejudicial, porque afeta não apenas o líder, mas afeta aqueles que olham para o líder. Misericórdia, irmãos. Mas eu dou graças a Deus que Deus tem preservado os seus, né? Quem dera a gente poder chegar ao final da vida como Samuel. Samuel, depois de 40 anos liderando o povo de Deus, virou para o povo e disse: olha, estou aqui diante do povo. Se alguém tem alguma coisa, alguma palavra, algo que eu errei, pode falar. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu me admiro muito, né? Pastor Márcio Valadão, aposentou, eu acho que ele deve estar com uns 80 anos, eu não sei. Nunca vi. Eu tenho 35 anos de cristão, 25 anos de pastor. Nunca vi alguém falar mal do pastor Márcio Valadão. Eu já vi uns mil falar mal de mim, mas nunca vi alguém falar mal do pastor Márcio Valadão. Não estou falando que ele é perfeito, já assisti inúmeras pregações dele, já vi ele orando, né? Já estive lá com ele, né? Já fui em congresso, ele sentou do meu lado, né? Mas ele mesmo fala: Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. Estou falando do bom testemunho que eu nunca vi alguém falar mal dele, como a gente vê todo dia de um monte de outros, né? Misericórdia. Irmão, Hebreus 12:1, para a gente fechar aí para o último ponto, olha o que o apóstolo fala para nós aqui, ó. Hebreus 12, versículo 1, olha como ele fala. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando do peso do pecado. Irmãos, qual área da sua vida você precisa do socorro de Deus hoje? Deus salva, Deus preserva a nossa vida, preserva o nosso testemunho, e por último aqui, Deus preserva a nossa fé. Versículo 13, versículo 14, o Salmo 69, eu vou ler o 13, vocês me ajudam com o 14 aí, por favor. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Podem ler. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. A fé é dom de Deus. Davi sabe disso. E Davi clama a Deus:
Deus preserva a minha fé. Olha como ele coloca: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. Deus é que vai preservar a nossa fé, preservar a nossa vida, o nosso testemunho, né? Tudo em nós, irmão. Davi prefere buscar refúgio em Deus, na graça de Deus, na sua fé em Deus, ao invés de se afundar em ódio, mágoa, vingança, amargura. Davi estava sendo perseguido injustamente. O rei Saul perseguia Davi injustamente. Quando Davi discute com a sua esposa lá, a esposa critica ele, que estava dançando. Aí Davi vai discutir com ele e vai dizer: olha, presta atenção, Deus me escolheu antes do seu pai, e agora ele fica me perseguindo para matar. Eu não vou matar o seu pai não, mas eu sou o escolhido de Deus. Ele fala com a esposa dele, que era a filha do rei Saul: Deus me escolheu antes do seu pai. Davi tinha recursos, irmãos, mas ele não se refugia nos seus recursos. Davi tinha motivo para ter ódio de Saul, para ter mágoa, para querer vingança, para ter amargura. Ele tinha condições de se vingar. Bastaria ele estalar o dedo, e qualquer um dos seus valentes ia lá e matava Saul lá dentro do quarto dele, aonde ele estivesse. Davi poderia ter fugido para longe, tinha 1000 opções. Davi enfrenta o problema, busca a Deus, refugia em Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso. Deus é a nossa fonte de recurso. Deus é o socorro da nossa vida e da nossa alma. Às vezes nós deixamos de experimentar as maravilhas de Deus porque a gente busca recursos, né? O refúgio, Netflix, músicas mundanas, bebidas, vícios, drogas, remédios tem parênteses aí, tá, gente? É lógico que eu não estou negando o médico nem os remédios adequadamente. Esse uso desenfreado de remédios sem receita médica, que eu estou querendo questionar. E às vezes a pessoa nem sabe se está surtindo efeito ou não, e até atrapalha o trabalho do médico. Mas Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso recurso, Deus é o nosso refúgio. Deus é quem vai nos preservar, salvar, preservar a fé. Irmãos, Davi se submete ao controle de Deus, ao tempo de Deus. Ele fala aqui, ó, em tempo favorável, na hora que o Senhor quiser, eu estou aqui. Não vou pegar atalhos, não vou me precipitar, não vou ficar ansioso, não vou fazer justiça com as minhas mãos, não vou ficar criticando Saul, não vou alimentar mágoa, ódio, amargura, vingança, nada disso. Deus, no tempo favorável, vai intervir nessa situação. Davi espera, Davi submete, Davi se recusa a ser dominado pela ansiedade, Davi se recusa a ser dominado pelas preocupações excessivas, Davi se recusa a pegar atalhos. Deus é que vai intervir na hora certa, no tempo favorável. Irmãos, Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Deus conhece o mais profundo da nossa alma e da nossa necessidade. E Ele sabe o tempo certo, a hora certa. Mas o que a gente às vezes não entende, irmãos, é que Deus tem um processo. Deus tem um processo. Ele leva a gente no processo. Ele quer tratar com a gente. A gente quer pegar atalho, a gente quer fugir do processo, a gente quer fugir das mãos de Deus. Não tem jeito. Eu fico pensando, se José não tivesse passado todas aquelas injustiças, ele não se firmaria no trono no Egito. Se Davi não tivesse passado todas aquelas privações, provações, perseguições, Davi não ia durar no trono de Israel. Deus tem um processo para tratar conosco. O processo faz parte do plano de Deus.
Presta atenção. O deserto faz parte da agenda de Deus para a nossa vida como cristãos. O caminho da maturidade passa pelas provações, injustiças, perseguições, privações, deserto. O caminho da maturidade tem isso no seu itinerário. Nós precisamos aprender a buscar, confiar, entregar na mão de Deus. Amém? Amém. Lucas 22, 32, Jesus falando com Pedro: Pedro, Satanás me pediu autorização para te peneirar, mas eu orei por ti, para que quando você se fortalecer, superar, você cuidar dos seus irmãos. Tem um processo, irmãos, as provações fazem parte, né? Tiago fala, o caminho da maturidade passa por aí. Timóteo fala, né? Vários textos, Pedro fala, o caminho da maturidade passa pelas provações, privações, né? E vai por aí. Bom, onde eu quero chegar? Qual área da sua vida você precisa do socorro de Deus? A gente precisa aprender a falar com Davi: salva-me, ó Deus. Salva-me dessa enfermidade, salva dessas dívidas, salva dessas injustiças, salva-me, ó Deus, pois em ti confio. Ainda que eu tenha recursos, condições, opções, eu não quero. Eu quero confiar em Deus, entregar na mão de Deus, esperar em Deus, e Deus vai me socorrer. Salva-me, ó Deus. Conclusão: creia no socorro divino. Entregue os seus problemas, circunstâncias, necessidades, tudo nas mãos de Jesus. E confie na intervenção, no socorro de Deus na nossa vida. E andar em comunhão com Deus, né? Hoje pela manhã eu estava falando, na plenitude dos tempos, Deus fez tudo convergir para Jesus. Quando nós entramos em comunhão com Jesus, Deus vai transmitindo a nós toda a obra de Jesus conquistada ali na cruz. Jesus é o autor da vida, o nosso socorro divino bem presente. No final do Salmo 69, para a gente fechar, e agora os irmãos entenderam, Davi dá uma exposição do seu sofrimento, onde ele buscou socorro. Versículo 29: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponho o meu socorro em Deus, meu alto refúgio. Versículo 32: vejam isso os aflitos. Tem alguém aqui aflito, ansioso, preocupado nessa noite? Nossa igreja não tem esse tipo de pessoas, então nem precisa levantar a mão. Vejam isso os aflitos e se alegrem, quando a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Tem uma promessa, irmãos: Deus é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Amém? Amém. Qual área da sua vida você precisa do socorro de Deus hoje? Não existe nada tão pequeno que te preocupa que não preocupe a Deus. E não existe nada tão grande que te preocupa que Deus não possa entender. Vamos orar? Coloca aí diante de Deus silenciosamente, depois eu estarei orando.